noite, muito boa noite. Está no ar o Tá Na Hora Vale. Comigo, Vinícius Valverde, por aqui. Vocês aí acompanharam imagens de um dia, 22 de janeiro, que não podem ser esquecidas, melhor dizendo. Essas imagens aí são da desocupação do Pinheirinho. E a gente hoje vai voltar aqui a esse caso, porque realmente a gente não deve esquecer algumas coisas que acontecem. Vocês sabem, esse jornal é aquele em que nós damos opinião, noticiamos, papeamos. Portanto, me escreva pelo 997-524005, 997-524005 e participe do nosso programa. Como eu estava dizendo, hoje são 13 anos da barbárie, né? A desocupação super violenta que aconteceu lá no Pinheirinho. É um bairro aqui de São José dos Campos que, na verdade, era uma ocupação, um acampamento praticamente, uma terra ali privada e que teve a sua posse requisitada e havia uma tremenda negociação, tudo. E não é do dia para a noite, mas de repente os moradores daquela área foram surpreendidos com cenas de guerra, né? Guerra. Isso tudo chocou a cidade, a região e todo o país. Nossa equipe preparou uma reportagem especial para mostrar um pouco de como foi aquele 22 de janeiro de 2012 e como as pessoas estão hoje em dia. Acompanhe. Aí, num certo dia, nós estávamos deitados, nós estávamos dormindo. De repente, começou os helicópteros muito baixinho, a gente já se assustou, né? Nossa, por que tanto helicóptero desse jeito e tão baixinho? Aí a gente foi e saiu. Aí a gente estava do lado de fora, né? Vendo aquilo tudo, a gente se assustou. Todo mundo se assustou. Aí eles avisaram que o Pinheirinho estava todinho rodeado de polícia. Estava rodeado de polícia. Se estava rodeado de polícia, nós ia fazer o quê? Não, e outra, nós não tinha como revólver, nós não tinha como se defender. 5 horas da manhã, os helicópteros estavam circulando lá numa ocupação e já colocando terror, né? Terror porque era cães, helicóptero, cavalaria, polícia, carro, viatura, enfim, era um caos total, né? Foi um dia de pânico, na verdade mesmo, foi cruel. – 22 de janeiro é um dia marcante para os moradores da comunidade Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos. Nesta data, há 13 anos, eles residiam na ocupação Pinheirinho. Da noite para o dia, uma decisão judicial obrigou mais de 1.800 famílias a deixarem suas casas durante uma reintegração de posse. As cenas de violência chocaram a cidade e todo o Brasil. A Cleonice chegou na comunidade sozinha. Quando conseguiu construir seu barraco, trouxe toda a família para o Pinheirinho. Ela, o marido e 3 filhos moravam no local. Porém, às 5 horas da manhã daquele 22 de janeiro de 2012, tudo mudou. Dizia que nós estávamos errados, que nós não tínhamos que ter invadido nada, porque não era nosso. Não recebemos nada não, meu filho. Aí eu lembro como a gente estava em pé no quintal. Um dos policiais tirou assim do bolso, sabe? Você lembra da moça? E jogou uma bomba de pimenta no quintal onde a gente estava. Aí eu empurrei para trás o meu esposo e meu genro. Aí tomei a frente, né? Aí eles passou, foi embora, jogou coisa e foi embora. E naquilo a gente ficou preocupado, não sabia como é que ia fazer. Lá tudo cheio de polícia.
Não sabia se nós podíamos sair, se nós não podíamos sair. Um dizia que não podia sair, outro dizia que podia. Aí ficamos lá, né? Ficamos lá dentro. Então não saia, porque você sabe que as polícias, quando essas coisas, tá cheias de arma, né? Tá tudo armado e a gente não tinha como se defender. E eu lá dentro de casa com meu marido. Desculpa. Eu desejo que ninguém passe, sabe? Ninguém passa. Teve criança que teve que passar no psicólogo. Criança que ficou doente. Fora a moça que estava grávida, foi pedir para eles ajudar, não ajudaram, ela morreu. Morreu criança. Aí fala que foi pacífica, minha filha, na onde? Foi pacífica. E para que esconder a verdade e falar mentira? Tá certo, a gente era ser humano, a gente não tinha que ter invadido lá. Mas foi porque a gente não tinha mesmo onde ficar, onde morar, entendeu? Teve idoso que morreu. Eu não posso me lembrar. Eu ainda saí chorando. Aí antes da gente sair eu comecei a chorar. Aí veio um policial, chegou e me falou: "Você está passando bem, minha filha?" Falei: "Moço, como que vocês podem perguntar se a gente está passando bem? Estão tratando a gente que nem cachorro, jogando a gente na rua." Sabe, ele foi bonzinho. Ele ainda falou: "Eu sinto muito, minha senhora, mas é o nosso trabalho." Após a desocupação, um novo desafio: morar em São José pagando aluguel com apenas R$500, valor do auxílio que a administração municipal daquela época destinou aos desabrigados. Demorou muito. O meu esposo foi, mas meu genro fez um cadastro ali no Campo dos Alemães e fiquei me esperando. Eu não cheguei a ir no abrigo, mas as pessoas que eu conheço, as pessoas que moravam onde eu moro, ficou no abrigo. Ficou no abrigo e uns ficou na escola. Onde é que você vai arrumar uma casa por R$500? Aí foi aonde cada um foi para um lado, né? Cada um foi para um lado. As pessoas iam procurar a casa para alugar nos bairros mais distantes, porque era o que os R$500 dava. Juarez, um dos líderes do Pinheirinho, acompanhou de perto todas as decisões, um dia antes da invasão à ocupação, que existia há 8 anos. Vários políticos, e disseram que, como antes teve, no sábado mesmo, teve uma reunião com o governador na época, o Geraldo Alckmin, e era um prazo de 15 dias para solucionar o problema. Ou retiraria mesmo o povo, ou o povo continuaria e faria as casas lá. Isso não aconteceu no dia seguinte, mas na noite de sábado acabou a assembleia, fui para minha casa, mas eu estava assim, muito aflito, meu coração estava muito apertado, sabe? E eu senti que não estava me agradando nada daquelas conversas. Mas o que mais impactou é ver pessoas cadeirantes, senhores, senhoras de idade mesmo, sendo expulsos das suas próprias casas. Eu mesmo fui levado para a delegacia, chegou lá na delegacia, trocou o turno de delegado para delegado, o delegado olhou na nossa cara e falou: "Solta os homens, porque não vê que não é pessoas más." Está na Constituição que nós temos direito à moradia, à saúde e educação. Mandaram a gente vir para aqui para massacrar. Eles vão quebrar nossas casas, tudo que a gente tem. A reintegração de posse é uma ação judicial que pode ser solicitada em casos de invasões a terrenos particulares. Às vésperas da desocupação do Pinheirinho, havia um processo de negociação da comunidade junto às autoridades e à justiça para regularização da área. Para este advogado especialista em direito imobiliário, a lei dos direitos humanos também foi violada durante a ação. Tratou-se de uma ação de reintegração de posse, movida por uma massa falida, que então, em tese, era o interesse de um particular, em detrimento ao interesse de um aglomerado, na realidade, um conjunto de pessoas que se adentraram na área desse particular. A ordem de desocupação, dentro de uma ação de reintegração de posse, ela tem que cumprir requisitos específicos, né?
Então, cumprindo esses requisitos, o juiz determina essa ordem de desocupação. Só que no caso do Pinheirinho em específico, o que eu verifico? Que foi ignorado o direito humano, os direitos humanos dessas pessoas que ali habitavam, né? Até mesmo pela forma bruta que foi realizada essa desapropriação, com rota, cachorro, força policial de helicóptero, bomba de gás lacrimogêneo. Então, assim, o emprego da violência utilizada pelo poder público para executar essa ordem de desocupação, no meu ponto de vista, violou os direitos humanos dessas pessoas que ali se encontravam, né? Hoje, o antigo Pinheirinho está assim, perdido em meio ao mato. A área de mais de 1 milhão de metros quadrados ainda pertence à empresa privada Selecta Comércio e Indústria e não tem nenhuma utilidade social para o município. Quem reside no Campo dos Alemães, bairro que fica próximo ao local da antiga ocupação e viu os moradores saindo há 13 anos, hoje reclama do terreno abandonado e pede providências governamentais. É o mato, né? Muito mato e fazer desenvolver, né? A região aí, né? O pessoal cobra muito, os clientes falam, pô, e esse terreno vazio aí, há quanto tempo? Tiraram o pessoal aí, até hoje não fez nada. Acho que antes tivesse até deixado o pessoal, porque tá tudo cheio de mato, as pessoas jogam entulho, tá juntando bicho, rato, isso aí tá feio pro bairro. Meu comércio, graças a Deus eu vou mantendo, mas se não tivesse essa sujeira e essas coisas feias aí, com certeza seria melhor. Enquanto no terreno da antiga ocupação Pinheirinho o tempo parou, no bairro Pinheirinho dos Palmares, a 15 quilômetros do centro de São José dos Campos, a vida segue. Segue com as tristes lembranças daquele 22 de janeiro de 2012, mas com o alívio e a alegria pela conquista da casa própria depois de tanta luta. É muito gratificante a gente poder deitar a cabeça no travesseiro, não ter que se preocupar em pagar o aluguel no outro dia, né? É uma alegria que a gente não sabe como escrever, né? É muito feliz, muita felicidade. Nós entramos em contato com a Prefeitura de São José dos Campos para sabermos sobre o terreno. Mas devido à Lei Geral de Proteção de Dados, eles não podem nos passar informações. Já em relação à empresa, nós também tentamos contato, mas não houve retorno. É importante a gente falar aqui sobre a truculência que houve nessa desocupação. Ah, Vinícius, mas é o direito à terra. Ah, Vinícius, é o direito à moradia. Ah, mas tem o dono. Pois é. Essas questões nunca são simples. Exatamente o contrário disso, são questões complexas. O que a gente não pode perder de vista são mesmo os direitos humanos. Neste caso, não são os direitos para os direitos humanos, que aí foram desrespeitados, foram violados. De outro lado também vai ter gente que vai dizer assim, ah, Vinícius, mas agora eles estão num bairro. Esse bairro era super afastado, né? As pessoas, quando foram levadas para lá, para esse novo Pinheirinho dos Palmares aí, tiveram dificuldades. E aí também pode ter gente dizendo assim, ah, Vinícius, mas espera aí, mas receberam a casa. Realmente é um ponto positivo, né? Mas essas casas que foram entregues aí, foram entregues para junho de 2016, porque houve greve, houve empresa que desistiu, houve chuva. E a gente está falando de uma desocupação em janeiro de 2012. Então, depois de 4 anos. 4 anos as pessoas fizeram o quê? Moraram onde? Com os R$500 viveram onde deu. Pois é. Dá para entender que a coisa é complexa exatamente porque a gente está falando de uma questão fundamental, né? O direito à moradia e tudo mais. Difícil, né? Bom, mas essas datas são importantes, principalmente para a gente se lembrar e a gente falar daquilo que a gente não quer que se repita. Bom, e nós falamos aí do Pinheirinho, né?
E hoje cedo, há uma outra área que a gente sabe também que tem uma relação complexa e tudo mais, que é o banhado. E houve no banhado uma operação que inclusive derrubou um muro. A repórter Letícia Keller acompanhou tudo desde cedo e nos traz mais informações, vamos ver. Moradores da comunidade do Banhado, em São José dos Campos, foram surpreendidos na manhã de hoje com a Polícia Militar e equipes da Prefeitura no local. A ação tinha como objetivo demolir 2 construções irregulares. Nessa casa, o muro foi demolido. A Prefeitura chegou, ela já veio derrubando já o nosso muro, né? Nem perguntando, nem com ordem de despejo, nada. Só foi com o trator, já foi derrubando. Cara, isso aí a gente tem documento aqui. Tá aqui todos os documentos do meu pai. Meu pai foi um dos primeiros moradores aqui do Banhado, né? Então, assim, a gente, infelizmente, a gente tem documento. A gente fez o muro justamente por causa das ações policiais que desce. Meu pai tem Parkinson, para meu pai não passar constrangimento. Tudo isso aí eu vou provar isso lá na delegacia agora. Vou fazer um boletim de ocorrência. A gente faz as coisas aqui, acho que todo mundo não é trabalhador. A gente também é trabalhador. Assim como meu pai trabalhou 32 anos dentro da GM, eu não posso dar um direito melhor de vida ao meu pai? Segundo o presidente da Associação dos Moradores do Banhado, ninguém havia sido avisado da ação. Eles vieram uma operação sem uma ordem judicial, sem aviso prévio, sem nada. Vieram a toque de caixa, sob uma lei inconstitucional municipal, a Lei 651, e derrubaram o muro. Assim, simplesmente chegaram e derrubaram. Do outro lado, eles queriam derrubar uma casa sob uma alegação, nem me falaram qual a alegação, não falaram nada. Só chegaram dizendo para as pessoas, olha, eu quero que você tire suas coisas que eu vou derrubar. E não é assim que funciona, né? Qualquer tipo de ação que tenha, tem que ter uma nota prévia, um aviso prévio, uma notificação. Uma outra casa também estava prevista para ser demolida. Porém, com a resistência dos moradores, a Prefeitura aplicou uma notificação e deu 2 dias para os responsáveis pela residência procurarem a administração pública. O advogado que representa os moradores também acompanhou a ação. Os moradores dessa casa, que tem escritura de posse pacífica antiga, desde o avô da atual geração, eles foram à prefeitura e pediram autorização para construir o muro, para a segurança deles, privacidade deles, estavam tendo problemas com outros moradores da região central e tal. E a prefeitura nem negou e nem autorizou. Mas a prefeitura sabia que eles iam construir o muro, deixaram eles construir o muro. A prefeitura tem o monitoramento permanente com drones, com técnicos da prefeitura que fiscalizam aqui o tempo todo, ela sabia. Então a prefeitura esperou construir o muro para depois vir derrubar, para fazer causar um prejuízo a essa família e causar um temor a todos os moradores. Do outro lado é uma casa que um rapaz construiu num terreno do lado da linha, que a prefeitura alega que é uma construção nova, e o rapaz alega que é uma construção antiga, que era do tio dele, que o tio dele faleceu e deixou para ele. Então é uma discussão que não tem monitoramento, uma via nova. Ele alega que ele só reformou, que ele só arrumou o barraco que era do tio dele. Então a prefeitura tem que discutir isso com calma, não pode chegar querendo derrubar. Mesmo aqui, mesmo a prefeitura sabendo, ela tinha que ter notificado a família antes de derrubar. Para a família ter um tempo, né, para saber o que está acontecendo. Questões complexas, questões difíceis de serem analisadas, mas em que eu acho que a gente deve se lembrar sobre o humano que deve prevalecer. Não é isso? O lado humano que deve prevalecer? É incrível, porque tem um monte de bandido por aí, rapaz, que tem direito pra caramba, né? Muitas vezes o caboclo mata, mas aí recebe um monte de direito e tudo mais. Esse pessoal que tá aí, numa ocupação, ou o pessoal que está aí, no caso do Banhado, que tem aí um monte de discussão, por que será que eles merecem um tratamento em que simplesmente se chega lá e põe a casa do cara abaixo? Eu acho que deveria fazer isso com assassino, pedófilo e tudo mais, não é? Ah, Vinícius, mas tem casa-bomba lá. Casa-bomba são aquelas casas usadas para armazenamento de drogas e tudo mais, entorpecentes. Tem que fiscalizar, tem que fiscalizar. Se for o caso, não é de ninguém, derruba. Isso é uma coisa. Agora não é o que apareceu aí na nossa matéria, né? Essa casa aqui, segundo o rapaz, ele tem documentação, tudo, inclusive da construção do muro. Do pai dele, de 82 anos, que mora lá. Vamos para o nosso intervalinho, já eu tô de volta com mais Tá na Hora Vale, fica por aí.
Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Quando o seu corpo pede mais, o que você entrega a ele faz toda a diferença. Chegou o Highway Serra Mar, o iogurte com 15 gramas de proteína, 0 açúcar, 0 lactose e com sabores irresistíveis. É mais do que um whey. É combustível para quem se movimenta, para quem busca mais saúde, mais desempenho e mais sabor. Seu corpo, seu melhor desempenho. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. A CGTEC é uma empresa especializada em security e facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. A CGTEC tem sede própria e atende as maiores regiões de São Paulo. Portanto, na hora de contratar sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Acesse cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. De volta por aqui. Eu fui tomar um gole d'água ali, rapaz, molhar as palavras, a água voltou na cara. Olha, a gente fala agora de um acidente que aconteceu na Via Dutra, deixando a via travada, principalmente no sentido São Paulo. Daniel Barbosa esteve mais cedo e nos conta exatamente o que aconteceu. Veja. Um caminhão carregado por cerca de 42 mil litros de gasolina tombou próximo a Caçapava. Com o acidente, houve vazamento de cerca de 20 mil litros da carga na pista. Com isso, o Corpo de Bombeiros precisou fazer a contenção de danos para evitar ainda mais transtornos com o combustível. A gente estima aí que cerca da metade da carga já vazou. Foi feita uma contenção aqui próxima para que esse vazamento evite se atingir os rios próximos aqui da região. E nesse momento o Corpo de Bombeiros atua agora na proteção e na prevenção aqui da cena da ocorrência. O combustível é gasolina, 42 mil litros de gasolina que estavam sendo transportadas, origem de Resende até Guarulhos. E a carga que está no chão, a carga que já vazou, formando essa poça de combustível, a gasolina é um hidrocarboneto muito volátil, então ela desprende gases com muita facilidade. O Corpo de Bombeiros nesse momento faz a contenção, faz o abafamento desses gases, jogando espuma para que não tenha o contato do combustível com o ar atmosférico. E nós permanecemos aguardando a equipe técnica do transbordo e da Ambipar para avaliar a situação e avaliar a técnica mais adequada para efetuar o transbordo da carga. Os outros 22 mil litros apresentaram um vazamento menor. Com isso, houve a possibilidade de fazer o transbordo da carga para outro caminhão. As duas pistas ficaram totalmente interditadas por mais de 1 hora. Sentido Rio de Janeiro foi liberada pouco tempo depois. E a pista sul, sentido São Paulo, ficou fechada até a retirada do veículo, que ficou atravessado e bloqueou a pista. De acordo com a concessionária que administra a via, o motorista do caminhão, ele não sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital de Caçapava. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Mas que transtorno, não? E que perigo esse combustível aí na pista. A gente vai falar ao vivo agora com Beatriz Plaça, porque ainda há reflexos desse acidente a essa hora. Bia, são agora, salvo engano desse seu amigo aqui, faltando 6 minutos para as 19 horas, ainda há reflexo desse acidente que aconteceu bem mais cedo? Oi, Vinícius, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá Na Hora. Nós estamos aqui no trecho de São José dos Campos. E agora o movimento é grande por causa, claro, aí da saída do pessoal do trabalho. Mas olha só, a gente teve uma atualização desse acidente que por volta das 6 horas o Corpo de Bombeiros conseguiu liberar totalmente a pista no quilômetro 125, ali onde teve o acidente, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro, tá? O acidente aconteceu no sentido São Paulo, mas teve esse reflexo no sentido Rio de Janeiro.
Bom, foram aí quase 9 horas que o motorista realmente enfrentou um reflexo absurdo aí de trânsito, que chegou a quase 14 quilômetros de lentidão. Agora a informação que a gente tem é que o motorista segue tranquilo ali no trecho de Caçapava e também no trecho de Taubaté, tá? Durante toda a tarde de hoje, aconteceu o transbordo de toda a gasolina que estava nesses 2 tanques. Então foram mais de 20 mil litros de gasolina que foram colocadas em outro caminhão. E aí você falou também sobre o vazamento, vazou gasolina no local, e a gente sabe que a Dutra é cercada por vegetação e também pessoas que moram próximas. Por isso a gente conversou com um ambientalista para saber os impactos dessa gasolina no meio ambiente. Vamos ver. De acidentes como aconteceram hoje, né, com o tombamento de um veículo de combustível, são extremamente nocivos, né, para o meio ambiente e para as comunidades do entorno ali onde aconteceu o acidente. Primeiro, a gente precisa compreender que o combustível, a gasolina, possui diversos componentes altamente tóxicos para o meio ambiente, altamente tóxicos para o solo e para os recursos hídricos, né, para os córregos, águas e lençol freático. Então, há esse esforço inicial, né, de identificar esses impactos e rapidamente fazer ações para retirada ou para mitigação do que aconteceu, mas sabendo que boa parte desse conteúdo já infiltrou no solo, então já houve esse impacto muito nocivo no meio ambiente. Então agora é preciso acompanhar, né, e fazer com que as fiscalizações vejam assim como que está a situação ali no entorno. Uma outra questão são as comunidades dos arredores, né? Verificar se aonde aconteceu o acidente existem comunidades e como que elas interagem com o local, porque isso pode representar riscos para a saúde humana também. Então, é um acidente muito grave, é sempre o que a gente não quer ver, né, assim, com combustível, produtos químicos, né, acontecendo, e é preciso tomar medidas para que isso evite a ocorrer novamente, né, para que não venha a ocorrer novamente e proteja o meio ambiente e as pessoas ao redor. Quando esse impacto ambiental, os impactos ocorrem, a primeira coisa que a população deve fazer é chamar autoridades, comunicar autoridades com urgência e nunca entrar em contato direto com essas substâncias químicas que, por serem químicas, são extremamente tóxicas, nocivas e prejudiciais à saúde humana. Lembrando que todos os animais que têm contato com essas substâncias químicas, muito além de serem contaminados e antes de morrer, que podem vir à morte, elas adoecem e podem ser consumidas por outros animais e até por seres humanos. Portanto, todo indício se afaste e apenas comunique às autoridades. E o mais importante é entender que a vegetação também contaminada serve como uma forma de dispersar esses poluentes. Então, tomar cuidado, porque os animais domésticos, os animais que são criados próximos a regiões contaminadas, também podem ser contaminados com esses poluentes. Que coisa, não? E o bombeiro ali, né, na Sonora, o bombeiro, anteriormente ali falando, olha, a gente está fazendo aqui o transbordo, a gente vai jogar espuma, porque é muito volátil, são muitos gases que saem. Isso é um perigo, mas é um perigo, rapaz, uma coisa horrorosa. E às vezes esses caminhões não nos parecem frágeis. A mim parece, eu não sei, posso estar completamente enganado, mas parece, para mim às vezes parece frágil. Olha, ainda falando de acidentes na Dutra, hoje foi dia, hein? Pelo amor de Deus. Hoje, 2 pessoas morreram em uma colisão entre 2 caminhões por volta das 5h20 da manhã, na altura de Taubaté. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, um caminhão estava parado no acostamento, olha aí, ó, parado no acostamento, quando um segundo caminhão bateu na traseira do veículo. A colisão foi muito forte, 2 pessoas morreram. A Dutra ficou parcialmente bloqueada por 3 horas. E depois ainda disso teve lá o caminhão que virou. Olha, esses acidentes, né, acontecem, a gente sempre fala aqui sobre a questão de transitar pelo acostamento, como deve se usar o acostamento só em casos de emergência. A Via Dutra tem muito movimento, são apenas 2 faixas de rolamento, né, que vão e que voltam, 2 para lá, 2 para cá. E daí
que o acostamento realmente é só em caso de emergência. E que isso tudo dá, portanto, para a gente diminuir os riscos. A gente fala de uma condução segura que também daria para diminuir o risco de um acidente no caso do caminhão carregado com o combustível. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de acidente que acontece, cuja prevenção depende 100% dos pais responsáveis ensinarem para as crianças que diversão não pode ser justificativa para, inclusive, correr o risco de matar alguém. Eu estou falando de cerol. Época de férias, sinônimo, sim, de criançada nas ruas, né? Mandando bala lá nas pipas. Mas tem brincadeira, gente, que não é brincadeira, não. É um perigo tremendo. Você já imaginou, você que está me assistindo, você pequeno, você pequena? Ah, não, mas a linha chilena. Ah, mas é o cerol, tio, senão vai cortar o meu pipa. Você já imaginou você ser responsável pela morte de alguém por causa de um pipa? É exatamente o que pode acontecer se você utilizar o cerol, se você utilizar a linha chilena. Linhas essas que podem matar. O cerol é o pó de vidro que se passa com cola na linha normal, né? Bom, a gente vai contar agora a história de um morador de São José dos Campos que quase perdeu a vida exatamente por conta de uma linha de pipa com cerol. Olha só que absurdo. As marcas no pescoço do Sérgio trazem lembranças de um acidente de trânsito que quase custou a vida dele. Meu acidente ele ocorreu aqui na Dutra, próximo ao CTA. Eu estava indo a trabalho quando uma linha de cerol pegou meu pescoço. Eu não entrei em desespero, mas eu acalmei quando eu vi a situação, a gravidade. Na verdade, um bombeiro de Taubaté voltou na contramão na Dutra ali. Ele foi um anjo ali para mim no momento, né? Ele tirou a camisa dele, me explicou para mim manter a calma até o SAMU chegar. Aí, quando o SAMU chegou, eu fui levado para o Hospital da Vila e lá passei por um procedimento aqui para costurar na hora ali o pescoço, porque estava sangrando muito, a gente fica meio desespero na hora, né? Mas ocorreu tudo bem. Mesmo no desespero, ele manteve a calma até o socorro chegar e ser levado ao hospital. Na hora, a gravidade, eu passei na frente de todo mundo que tinha para fazer a cirurgia. Fez uma lavagem no pescoço, porque como é linha chilena, que ela não rebenta e cerol junto, aí eles fizeram uma lavagem. A hora que fizeram essa lavagem, daí eles costuraram novamente para mim poder ficar tranquilo. Aí no outro dia eu já recebi alta, mas você não consegue fazer nada. É uma cirurgia e você fica travado em casa. Eu fiquei 14 dias. Somente na região do Vale do Paraíba, de janeiro a outubro de 2024, foram realizados 326 atendimentos por corte com cerol. Número maior do que o registrado em todo o ano de 2023, quando 161 pacientes foram atendidos. Dados que refletem que, infelizmente, este acidente tem sido cada vez mais comum. Avenidas principais aí, onde que tem gramados grandes, né, onde tem um recuo maior, é ali onde que a galera gosta de praticar lá a pipa, né? Então ali acaba atravessando a linha, acaba atravessando a via, e acaba acontecendo um acidente. O comércio de linhas com cerol é proibido por lei e é considerado crime. A linha com cerol não é um brinquedo, é perigosa e pode ser fatal. Falta aí fiscalização dura em cima disso aí. Tá? No momento que for em cima aonde vende, aonde produz, vai acabar esses problemas aí. Mas enquanto tiver essa falta de fiscalização forte, vai continuar tendo acidentes e mortes aí. Mas quem depende de um transporte tão vulnerável como a motocicleta precisa adotar algumas medidas para não correr tanto risco. Na hora que eu vejo que já tem criança, alguma coisa, eu já dou uma diminuída, não corro mais, porque eu já fico com medo, assim, né? Já passei por isso, eu sei como é, mas não é um trauma, eu só evito mesmo. Aqui em São José mesmo, onde eu já sei que tem a galera soltando pipa, tudo, eu já nem passo, e eu oriento. No dia que quando eu sofri acidente, que os amigos meus foram me visitar, aí todos eles chegavam com a anteninha. Então eles já também estavam, agora teve uma prova, né, que é um amigo. Então eles chegavam e já instalavam a anteninha, quem não tinha. Foi até quando você passa assim, numa reportagem, é bom para um incentivo para as próximas pessoas ver que é real. Tem o perigo, né, é complicado.
É seríssimo isso, não é brincadeira não, né? Então é proibido, não use cerol, não use linha chilena. Eu dei aula de teatro muito tempo, 10 anos lá em São Paulo, tudo, e uma aluna minha de repente desapareceu, ela não aparecia mais, rapaz. Aí depois eu fui saber, depois da segunda semana que ela faltou, eu fui saber, ela estava andando na Dutra com o braço para fora e uma linha de pipa enroscou nela aqui, entrou por baixo, ela cortou aqui, ela ficou hospitalizada, perdeu sangue, quase morreu. Essa menina ficou não sei quanto tempo hospitalizada, nunca mais esqueço disso. Deixa eu ver aqui quem me escreveu, o Álvaro de Jacareí, boa noite Vinícius, adoro seu programa, obrigado querido Vinícius, ótima noite. Fizeram no Pinheirinho, na época foi um absurdo, jamais podemos esquecer essa covardia, justiça para os canalhas que fizeram essa maldade. Xandão, valeu Xandão. São José dos Campos, Maurício, Vinícius, parabéns, sou fã desde a época da Vanguarda, obrigado querido. Vinícius, será que o dono do terreno está em dia com o IPTU do terreno? Everaldo do Meia Lua, pois é rapaz, a gente nunca vai saber, né? Parabéns meu amigo pelo excelente trabalho. Aqui no Vale, grande abraço. Lembro do Pinheirinho, foi muito triste. Na minha opinião, usaram força demais, não precisava de tudo aquilo, não. Pois é. Vinícius, muito triste. A minha nora morou aí e graças a Deus hoje ela tem uma casa para morar, amém. Vinícius, pobre sofre, esse Pinheirinho aí foi um verdadeiro massacre. O governo fez o que fez e o terreno está lá abandonado. Chuva forte por aqui, Diego de Taubaté mandou foto aqui, mandou vídeo também. Oh, meu Deus do céu. Vamos para o nosso intervalinho, já eu estou de volta com mais Tá Na Hora Vale. Você está assistindo Tá Na Hora Vale. Oferecimento, o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Pé de Meia apresenta O Estudo Muda Tudo, por Juliana. Eu sou mãe solo. Já passei muita dificuldade na minha vida. Tinha muito medo da Graziele abandonar a escola, porque passava pela minha cabeça ela passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Imagine um adolescente ter que trabalhar, abandonar os estudos para ter que ajudar a mãe. A Graziele, ela teve sim que trabalhar. Ela foi trabalhar no mercadinho. Quando eu subi do Pé de Meia, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei assim, agora ela vai terminar os estudos dela. O Pé de Meia é muito bom. Para cada mês de aula, o governo federal vai depositar R$200 na minha conta para que eu possa seguir ajudando em casa sem deixar de frequentar as aulas. Eu já falei para ela, o estudo muda tudo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Grupo 012 de Comunicação é o maior grupo de rádios do Vale e Litoral Norte e cresce a cada dia mais. Em rápida expansão, o grupo em 3 anos de operação conta com um portal regional e 5 emissoras de rádios. Emissoras estas de diferentes estilos e públicos, alcançando todos os nichos e cidades da RM Vale e Litoral. Quem busca cobertura e resultado no rádio é aqui. Grupo 012 de Comunicação. Empresário e empreendedor, dono do seu próprio negócio. Vem aí, Impacto FN apresenta SBT Connect, o maior evento empresarial que vai acontecer aqui em São José dos Campos, no Teatro Colinas. Você não pode ficar de fora dessa. Se você está com a sua empresa estagnada, quer saber como performar, quer saber como alavancar o seu negócio, e você ainda pode trazer os seus leads. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, vamos deixar o link aqui para que você possa adquirir. E corra, porque está acabando. Hoje, após o programa do Ratinho... O nosso convidado agora, ele é um dos maiores expoentes do movimento católico no Brasil e do mundo. Padre Marcelo Rossi! O Padre Marcelo Rossi esteve aqui em 2017, não pude deixar de notar. Você tá muito mais forte. Você tá treinando também, tá? Tô treinando, mas não, eu queria chegar lá, mas não tenho fé. Eu preciso de fé pra chegar aqui onde você chegou. Hoje, após o programa do Ratinho, de noite... De volta por aqui. Olha, hoje nós falamos da desocupação lá do Pinheirinho, né? Aconteceu em 2012, mas a gente tem que lembrar para que a gente mostre aí que a sociedade não ficou satisfeita como foi feito lá
como foi feita a desocupação, a gente falou aqui de acidente na Dutra, a gente falou da preocupação com as linhas de cerol, mas nada me toca mais do que esse tipo de crime que agora eu vou reportar a vocês. Um homem de 39 anos foi preso depois que a esposa descobriu que ele mantinha relações sexuais com a própria filha. A menina de 13 anos é fruto de um relacionamento anterior desse pai e mora com ele, pai, e com a madrasta, que foi quem descobriu. Inclusive a madrasta está grávida de 8 meses. A mulher contou à polícia que desconfiava que algo estava errado e conseguiu então confirmar a história vendo uma troca de mensagens entre a menina e o pai. Ela contou ainda à polícia que o marido era violento e sempre a ameaçava quando ela dizia que queria terminar o relacionamento. Ela contou também que esse homem dizia ter uma arma em casa e ameaçava não só a ela, mas a família dela. A filha, por sua vez, a vítima de estupro, disse à polícia que estava sendo abusada há cerca de 5 meses e que recentemente tinha feito sim um teste de gravidez. E como deu positivo, ela chegou a tomar remédios abortivos. A menina fez exame e o material foi para a análise. O pai foi preso em flagrante. Ele nega as acusações e o caso ainda será investigado. Olha, como eu disse, é invasão, é acidente, é roubo, são coisas que são difíceis de noticiar, muitas vezes difíceis de opinar sobre, mas quando a gente fala de uma criança, né, tendo sua vida roubada por um monstro como esse, aí, meu Deus do céu. Até me perdi aqui. Aqui. Em Caraguatatuba, um homem foi morto depois de um confronto com a polícia. O Gustavo Rosa esteve mais cedo na cidade litorânea e conta mais detalhes pra gente. Veja. Olá, Vinícius. Olá a todos que estão ligados aqui no Tá Na Hora. Olha só, este homem de 43 anos foi morto pela polícia militar lá no bairro Perequemirim. Este caso aconteceu ontem à noite, por volta das 10h40, na rua São Roque. A polícia militar estava passando por esta rua quando ouviram os disparos vindo de uma escola abandonada. Quando eles chegaram lá para verificar o que havia acontecido, com muito cuidado, viram um homem saindo armado de dentro dessa escola. Eles deram ordem de parada, mas este homem não obedeceu e então a polícia realizou os disparos contra ele. Ele foi atingido na região do peito e morreu ali no local. A polícia também entrou dentro do prédio para verificar se havia mais algum ferido ou algum suspeito. Momento esse em que eles encontraram 2 pessoas, dentre elas um homem de 40 anos que estava também ferido por disparos de arma de fogo. Uma testemunha que estava no local disse que os 2 estavam dentro desse prédio quando foram surpreendidas pelo suspeito, que foi baleado pela polícia militar. Ele disse que chegou ao local e logo realizou ali os disparos e depois fugiu. O caso foi registrado como homicídio e segue sendo investigado pela Polícia Militar. Ele também vai ser investigado pela Polícia Civil e foi registrado também como morte por intervenção militar. O SAMU foi acionado, compareceu ao local e constatou os óbitos. De Caraguatatuba, Gustavo Rosa, para a TV Tati SBT. Puxa vida. E olha, nos últimos dias, uma mercadoria vem ganhando destaque nas redes sociais. Estou falando da íris ocular. A íris ocular é essa parte colorida aqui, a bolinha colorida que a gente tem. Essa é a íris, né? Pois então, o que acontece é que tem gente comercializando a sua íris. Vamos entender melhor nesse vídeo aí desse tipo de compra, de comércio, porque é um mapeamento da íris, não é um olho, pelo amor de Deus, né? Eu mesmo não teria grande vantagem, só tenho uma para comercializar. Veja aí.
Toda hora tem alguém chegando. Mas o que nem todo mundo sabe é o que veio fazer aqui. Como é que chama o projeto? Ai, moça, não sei. O que trouxe a maior parte das pessoas para a fila tem nome. O dinheiro. O dinheiro mesmo. Você veio por isso? Isso. Uma empresa de tecnologia está oferecendo criptoativos, moedas virtuais, em troca do registro da íris, que é a parte colorida dos olhos. Impossível de ser alterada ou falsificada, ela é valiosa para provar a identidade de alguém. Assim como a nossa digital e o reconhecimento da face, a íris pode ser usada como uma chave de acesso, por exemplo, a aplicativos de celular. Quando a pessoa se posiciona diante das lentes, o equipamento faz uma leitura completa do rosto e escaneia a íris dos olhos. O processo é feito por essa câmera de alta definição, que transforma a imagem num código criptografado. A partir disso, é criada uma espécie de credencial para confirmar que se trata de uma pessoa e não de um robô. A empresa garante que as imagens são apagadas após a criação desse código e que nenhum tipo de dado do usuário cadastrado fica armazenado. O que vai ser comercializado no futuro é a integração entre sistemas. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma rede social. E essa rede social queira garantir que apenas humanos participem da rede social, que não tenha inteligência artificial criando conteúdo, comentando. Apenas esse tipo de usuário com prova de humanidade poderia acessar essa rede. A procura pelo serviço é alta. Só nesta unidade em São Paulo, 800 pessoas passam diariamente. O cadastro pode render o equivalente a R$ 290. Esse advogado especialista em direito digital faz algumas ponderações sobre a iniciativa. Em algum momento ele vai estar tratando aí a sua biometria facial de forma pura, né, tirando as medições, fazendo esse código, e não necessariamente a empresa vai apagar ou vai conseguir proteger nesse momento entre ela coletar e apagar. Sempre tem um risco. Em alguns países, como Espanha e Portugal, o projeto foi barrado sob a alegação de que falta transparência. Aqui no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, iniciou um processo de fiscalização para entender como os dados dessas pessoas serão usados. A documentação enviada pela empresa ainda está sob análise. Enquanto isso, ela pode atuar normalmente. O cadastro de íris tem atraído muitos aposentados, como o seu Armando, que seguiu uma indicação das filhas. Estava em casa sem fazer nada, só vai lá, pai. Faz lá o seu também lá, que o senhor vai, né, provar que o senhor é humano, de verdade. Tô fazendo nada, vou lá vender uma íris. Rapaz, eu já percebi aí que tem no máximo 150 conto por aqui, né? Se eu for vender uma, é só uma que eu posso vender. Olha, mandar um abraço aqui, Vinícius, que tecido é esse seu terno, é lindo, obrigado. Ele é chamado de azul noite, azul eu não sei o tecido, eu sou péssimo nisso. Vinícius, cada dia melhor, Cândido de São José, obrigado. Manda um abraço para minha cidade de Santa Isabel. Bruno Alexandre, alô, Bruno. Um abraço para você e para toda a cidade de Santa Isabel. Vinícius, eu penso assim, o dono deve milhões para a prefeitura e não paga. O certo é a prefeitura tomar e vender os terrenos, comprar terreno para fazer alguma coisa boa para o município. Vinícius, você falou bem sobre essa linha chinesa aí, linha chilena. Só que os policiais veem as crianças soltando pipa e não fazem nada. Oh, meu Deus, eu tinha um bebezinho de 1 ano e 1 mês nessa época, hoje ele está com 12 anos. A Prefeitura de São José dos Campos encobre muita coisa. Não, isso aqui é uma opinião aqui de uma telespectadora falando disso. Bom, falando que tem muita política envolvida nessa questão dessa área. Quando as coisas não ficam transparentes aí, né? Olha, a gente vai encerrando por aqui o nosso Tá Na Hora de hoje. Muito obrigado por sua companhia. Você fica agora com o Jornal da TV Tati com Gabriela Leite. Muito obrigado, fique com Deus. Amanhã eu tô de volta. Valeu!